Olá, meus amigos. Eu quero comentar com vocês a respeito de uma frase que o Lula falou essa semana, quando ele ficou sabendo que pela quinta vez ele havia sido denunciado na Operação Lava Jato, apenas no âmbito da Operação Lava Jato, né? Então, após ele saber que pela quinta vez ele havia sido denunciado, ele saiu com aquelas frases de efeito que apenas ele sabe soltar, no auge do seu cinismo, da sua insensatez, de achar que a população brasileira realmente acredita em tudo que ele fala e ainda vai na onda dos absurdos que ele sempre está repetindo por aí. Ele, quando ficou sabendo que a Operação Lava Jato o havia indiciado novamente pela quinta vez, né, que o juiz Sérgio, na figura do juiz Sérgio Moro, os procuradores da República, pela quinta vez ele havia sido denunciado, ele disse que as investigações da Operação Lava Jato estão atingindo ao nível de loucura, né? E claro que essa frase dele, para falar que a operação está chegando a um nível de loucura, é para realmente desviar a atenção do foco principal, que são seus inúmeros crimes, e para que essas frases de efeito acabem repercutindo mais do que o fato absurdo que pela quinta vez ele foi denunciado. Certa ocasião eu comentei com vocês, quando o ministro do STF, ele disse que naquela ocasião que os procuradores da República chamaram a imprensa, fizeram todo aquele gráfico, desenho para mostrar o que o Lula era a figura principal em todo esquema de corrupção que acontecia dentro da Petrobras. E vocês pasmem, quando na época eu comentei que um ministro do STF falou que havia acontecido uma espetacularização da notícia, né? Como se realmente os procuradores tivessem saído da linha séria da investigação, tivessem saído da linha séria da justiça, para montar um gráfico apenas para provar por A mais B o quanto Lula sempre foi a figura principal em todo esse rombo. E que dá muita vergonha para a gente é imaginar que um ministro do STF, ao invés de ficar espantado com o fato de tantos crimes, de uma pessoa só ser o alvo, ser o principal causador de todo o esquema de corrupção que aconteceu na Petrobras, o ministro do STF fica preocupado com a espetacularização de como essa notícia foi dada. Mas, a partir dali, eu comecei a falar para vocês também que essa espetacularização, essa expressão espetacularização, ela ia começar a ser utilizada pelos advogados de Lula e pelo próprio Lula. Por quê? Porque são tantas provas, é tão absurdo o envolvimento dessa criatura em todos os crimes que aconteceu dentro da Petrobras, desde que ela assumiu a presidência da República pela primeira vez, que no âmbito da justiça, no âmbito da seriedade das provas, não existe como ser provado nada que possa inocentar a pessoa do Lula. Não tem absolutamente nada. Por mais que ele seja escorregadio, no caso do triplex, no caso do sítio de Atibaia, mas as provas são muito bem fundamentadas. Então, como não existe nenhuma prova que possa inocentá-lo de todo esse esquema de corrupção, só existe uma alternativa. Chama-se a espetacularização de tudo que eles possam falar em relação à Operação Lava Jato, em relação ao comportamento do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da República. Quando o Lula fica falando, por exemplo, vou processar o juiz Sérgio Moro, vou processar a Polícia Federal. Vocês acham que o Moro ou a própria Polícia Federal vai perder um segundo de sono preocupado com isso? É absolutamente que não, porque eles sabem muito bem o quanto isso é uma coisa absurda que não tem a menor lógica. Mas os pão com mortandela, os idiotas que admiram o Lula, que acham que ele realmente é um inocente, que acham que ele é um inocente, que acham que ele é o cara, sabe como é que eles propagam essa notícia? Olha, o cara é foda, o cara é forte, o cara vai processar o juiz Sérgio Moro, o cara vai processar a Polícia Federal. Porque, na verdade, é isso que fica repassando de boca em boca, na tentativa de desviar toda a população brasileira do principal foco, que são todas as acusações sérias e verídicas contra a pessoa do Lula. Eu nunca vou parar de me lembrar, quando na época Dilma ainda era presidente da República, que ela fez aquela viagem para a África, que na época eu fiz tantos textos sobre esse assunto, que o Lula foi a tiracolo dela, aí diziam, Lula foi fazer palestras. A gente sabia que aquele cara nunca deu palestra nenhuma. Todo mundo sabia que o Lula nunca fez palestra nenhuma. Mas os idiotas dos petistas ficavam dizendo, olha, as palestras dele custam mais cara do que qualquer outro ex-presidente. Quando nós sabíamos do lobismo descarado, criminoso, que o Lula sempre praticou depois que ele saiu da presidência da República. Quando ele deixou de ficar à frente da presidência da República, ele encontrou o meio de continuar, que foi colocando a substituta dele, que era a pessoa dele, da Dilma, mas ao mesmo tempo, enquanto tudo isso não veio à tona, ele ficava ao lado da Dilma, praticando os mesmos crimes na maior cara de pau. E a gente gritava isso, eu fiz tantos textos na época, tá praticando lobismo, esse cara não tá dando palestra, esse cara não tem PhD para dar palestra nem para
nem para uma turma de serventes de pedreiros, que são pessoas inteligentes e que merecem uma pessoa qualificada para dar palestras. Imagina então, você imaginar um cara como o Lula dar palestra para engenheiros formados, para técnicos. Não tinha lógica isso, era um lobismo descarado que ele fazia, criminoso, e que hoje em dia nos lava a alma de ver que tudo isso veio à tona. Tudo bem que ele não está preso, entre aspas, né? Porque vamos falar a verdade, conseguimos prender Lula. Há muitos anos atrás também eu comemorei o fato de que conseguimos silenciar o Lula na mídia aberta. O Lula hoje em dia, ele dá uma entrevista, ele faz aquelas merdas que ele sempre diz, mas no reduto dele, na sede do PT, da CUT, do MST. Mas antigamente ele não podia ver o microfone, ele não podia ver uma rede de emissora, que ele queria falar as merdas dele. E hoje em dia ele não fala mais isso, porque ele tem vergonha, tem consciência de tudo que está acontecendo e de tudo que é verídico. O máximo que ele consegue é soltar essas pérolas, entre aspas, por aí à solta, entrevistas que ele dá em televisões fora do Brasil, tá? Mas aqui no Brasil conseguimos silenciar Lula. Aqui no Brasil conseguimos fazer com que ele ficasse preso, a tal ponto que nem sair para votar na última eleição ele saiu. Tamanha foi a sua vergonha. Um filho que ele não conseguiu sequer eleger como vereador. Então, assim, dá um certo alívio de saber que, embora ele não tenha sido preso ainda, porque eu também acho que nunca perdi a certeza, não vou falar fé nem esperança, porque eu acho que nesse âmbito da justiça de crime não tem fé nem esperança. Tem realmente o final, que é o lógico, que é ele ser preso. Só que o juiz Sérgio Moro, ele é muito estrategista. Eu tenho certeza que ele está esperando a opinião correta, o momento certo, para que isso realmente aconteça. Mas até ele realmente parar no presídio, que é o lugar dele como criminoso, já temos muitas vitórias em relação a esse assunto. E vou dizer uma coisa a vocês. Ele falar que a Operação Lava Jato chegou num ponto de loucura pelo fato de que pela 5ª vez ele foi indiciado, não houve loucura maior nesse país. Não houve falta de consciência maior nesse país. O que um dia esse país ter descido ao nível de ter eleito um cara como ele como presidente da República. Como paraibana nordestina, eu nunca imaginei que depois de Collor, Sarney, pudesse existir algo pior no Nordeste. O próprio Renan, que já despontava ali como sendo da época mais moderna, o pior depois de Sarney e Collor. Mas eis que no meio de todo esse lixo do Nordeste, que prejudicou tanto o Brasil, tá? Mas também vamos falar que não foi apenas o Nordeste que elegeu esses caras, tá certo? No meio disso tudo, aparece a figura do Lula. Aí esse foi o ápice, né? Eu costumo falar que ele foi o ápice do pior que essa democracia brasileira pudesse gerar. Porque quando essa mídia esquerdista conseguiu fazer com que a população brasileira engolisse a mentira de que ele era pai dos pobres, de que ele era trabalhador, foi a grande loucura que o Brasil fez, que foi eleger esse lixo como presidente da República. Agora, a loucura maior realmente, Lula, vai ser quando você cair na realidade dentro de um presídio e ver o que realmente, o que a tua vida toda acabou terminando, acabou fazendo de você o que você sempre foi, um bandido. Um bandido de início de carreira política e um bandido ao final dessa carreira política.